Fácil já convosco, Charlane. Conseguiu chegar fácil, não? Então tá bom. Bom, abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Mas antes vamos fazer mais uma oração. Pai querido e santo, obrigado por mais essa manhã. Obrigado por nos trazer até a tua casa. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Clamamos a Ti para que esteja conosco nesse momento. Pedimos que o Senhor esteja redirecionando a nossa atenção, a nossa mente para o ponto certo, que é a Tua palavra. Não permita que nada seja perdido, mas que nós venhamos a reter tudo aquilo que o Senhor tiver a falar conosco. E mais uma vez nós clamamos a Ti. Alcança também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook. E fala a cada coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou ler mais uma vez. Mas vós sois, obrigado, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o tema dessa manhã, vocês devem ter recebido, é o cristão e a pátria. O que nós podemos entender pela palavra pátria? Vem a ideia de paz, né? Não paz, mas de paz, os pais, uma geração anterior a nossa, aqueles que nos geraram, não é? Paz. Ou seja, esses pais, a qual nós, de alguma maneira, estamos ligados a eles, aos seus valores, aos seus princípios. Se não estivermos ligados aos seus valores e aos seus princípios, de alguma forma ou de outra, estamos ligados a ele, biologicamente. Sofremos as consequências afetivas decorrente da forma que fomos criados. Porque temos uma ligação com os nossos pais. Ou sofremos pela ausência, como também pela presença. Em contrapartida, é possível também você fazer com que os seus pais sofram. Então, as consequências desse vínculo podem ser prejudicadas tanto pelos pais como pelos filhos. Agora vejam bem, o texto diz vós, nesse caso é vós, não é você, é vós. Há um relacionamento entre nós, há um agente, eu diria assim, que liga-nos uns aos outros, um eixo, a qual todos nós estamos firmes, segurando nele, que não nos faz afastar-nos uns dos outros.
Todos, é como se todos estivessem segurando na mesma corda. E essa corda estivesse em um círculo. E para não nos afastar dela, ou deste ambiente, temos que manter nossas mãos presas a ela. Vós somos indivíduos, mas ligados por um espírito, e esse espírito, de certa forma, Deus fala dele como se fosse uma pessoa. Não estou falando do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estou usando espírito no sentido de força ativa, esse vós. Todos vós juntos, ligados, no mesmo propósito. Então vejam bem, abra sua Bíblia também, Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler do versículo 12 ao 15, que diz assim. Vou lendo para ganharmos tempo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vejam bem, essa linguagem, morte e inferno foram lançados no lago de fogo, né? Ela é utilizada como se morte e inferno fossem um agente, uma pessoa, não é? Mas morte e inferno é uma situação, é uma condição, tem mais a ver com o ambiente do que uma pessoa. Mas a Bíblia usa essa figura de linguagem, morte e inferno, ou seja, pessoa, como se fosse uma pessoa que foi lançado no lago de fogo. Para dizer o seguinte, existe um ambiente, existe um local, esse ambiente em que a morte é presente, o inferno é presente, existe como possibilidade, neste ambiente não haverá mais. A ideia de morte e inferno neste local não existirá mais. Porque é isso que nos atormentava, que mexia com os nossos ânimos, com as nossas preocupações, nos angustiava, mexia com o nosso senso de humor, morte, inferno. Não existirá mais. Não será mais uma preocupação que você terá. Quando você sai para trabalhar, ainda que a morte não esteja naquele instante circulando em seus pensamentos, de alguma forma, você está ligado a essa situação. Naturalmente. Pois, quando está atravessando a rua, não é assim? Você olha para um lado e para o outro. Por que você olha para um lado e para o outro? Você tem medo que haja um acidente. E por que você tem medo que aconteça um acidente? Porque você não quer morrer. Então, de certo, em todo momento da sua vida, a morte e o inferno está presente. Você pode não ter medo de morrer um dia. Você pode não ter medo de ir para o inferno pela certeza e convicção que você tem da tua salvação. Mas isso não significa que inconscientemente você escapa, foge da morte. Isso é natural a todo ser humano. É o que não acontecia com Adão antes do pecado. Adão não andava que nem eu e você, com medo da morte. Está entendendo? Adão vivia despreocupadamente. Lá não existia morte.
antes do pecado. Eu e você não sabemos o que é viver sem a presença da morte e do inferno. Ainda que a gente não saiba, nós vivemos com ela presente o tempo todo. Na nossa forma de viver. Quando trabalhamos para cuidar dos nossos filhos, quando vamos até o hospital, cuidar da saúde é o quê? Se não, de certa forma, escapar da morte. Então não tem a ver com a sua preocupação visível, aparente. Tem a ver com um cuidado permanente e talvez imperceptível, mas está em você porque está em todo ser humano. A morte entrou quando Eva comeu do fruto proibido. Mas a Bíblia fala de um novo ambiente, um outro local em que isso não existirá mais. Esse novo local, a Bíblia chama inclusive de Cidade Santa. A pátria pela qual nós lutamos. Um ambiente que une vivos, pessoas que já morreram e pessoas que irão nascer. E viu os mortos. Todos foram julgados. Vejam que quando o homem existe, Deus dá ordem para ele crescer e multiplicar. E não é à toa que a gente escuta várias vezes na Bíblia o Senhor falando: ensine os seus filhos, os filhos dos vossos filhos. Ou seja, há uma nação, uma pátria, um ambiente fixo que une pessoas que existem hoje, estão vivas hoje, nesse momento, pessoas que já passaram, que não estão aqui, e pessoas que ainda virão. Todas elas fazem parte de uma mesma pátria. É como se nós fizéssemos uma roda aqui, Grazi, abríssemos um buraco aqui no fundo, e fizéssemos uma roda em que, nesse círculo, metade estivesse por dentro do espaço da igreja e metade pelo lado de fora. E nós ficássemos girando em torno disso, ou seja, em alguns momentos, uns estarão por dentro, outros por fora, e assim, nós estivéssemos nos movimentando. É claro que, nesse caso, não dá para pensar em entrar e sair, porque, né, entrou e vai direto, mas estou tentando encontrar uma analogia que sirva para contribuir com o objetivo da pregação. Então vejam bem, todos nós fazemos parte da nação santa, povo adquirido por Deus. Vejam, se a Bíblia fala que existe um lugar em que não haverá mais morte, e, inclusive, bem-aventurado aqueles que não sofreram a dor da segunda morte, logo entendemos o quê? Que havia a primeira morte. Ou seja, é possível hoje pessoas já estarem mortas. É possível que eu e você que estamos aqui, ao invés de vivos, que aliás Cristo fala para pessoas vivas, eu vim para que tenhais vida. Se ele diz eu vim para que tenhais vida, o que nós entendemos? Que essas pessoas estavam no sentido real, mortas. Porque na nossa mente, morte tem a ver com o fato de não estarmos mais aqui. Mas morte, segundo Deus, não é não estarmos mais aqui. Eu gosto muito de repetir a mesma coisa, porque a Bíblia é sempre a mesma, não é, pastor Lafayette? Ela não muda. Jesus disse para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E se nós acreditamos nas palavras de Jesus e que ele está falando a verdade, o ladrão naquele mesmo dia o reconheceu. Se o reconheceu é porque ele estava vivo em algum lugar. Morte é uma experiência que nós temos com as pessoas que deixam de estar aqui. Entende? Mas o fato de estar aqui não significa a vida única. É interessante a linguagem bíblica que ela nos
mexe o coração, porque fala de vivos que não estão mais entre nós, que consideramos mortos, e fala de vivos antes da criação do mundo. Não é? Então nós ficamos aí perdidos, porque o nosso mundo é esse. A Bíblia usa uma linguagem de pessoas vivas aqui agora, vivas após a morte e vivas antes de existirem. A gente fica meio perdido, mas Deus é mistério. E nós somos seres, matéria, seres existentes. Agora vejam bem, nós lemos aqui que a Bíblia fala que existiam vários livros no Apocalipse, não é? Versículo 12, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, agora é um livro só, que é o livro da vida. E aí está se referindo, o que seria livro? Registros, não é? Pessoas. Depois a Bíblia vai deixar bem claro, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Ou seja, livro tem a ver com a sua vida. Vários livros, em todas as épocas, em todos os tempos, e um livro. Esse um livro não é, como a gente costuma pensar, a Bíblia em si. Porque a Bíblia é o livro que registra também a história de homens aqui, a qual os seus livros também são lidos, sua vida, suas histórias, estão entendendo? Quando nós falamos que a Bíblia é o livro da vida, não é o papel e as folhas. É claro que nós precisamos de algo objetivo, porque fazemos parte do mundo dos objetos. Mas o sentido que a Bíblia está falando aqui é o subjetivo e real. Porque existem dois tipos de valores para nós: valores subjetivos e valores objetivos. Por exemplo, quando uma pessoa pensa em comprar um carro, Daniel, ela quer um carro porque ele o servirá para alguma coisa, para se locomover. Há um valor objetivo, um valor no objeto. Não é assim? Mas quando você escolhe aquele carro específico, você não está mais pensando na locomoção, você está pensando em um prazer interno, que não tem a ver mais com a finalidade do carro, e sim uma satisfação subjetiva dentro de você. Uma coisa é, eu preciso de um carro para me locomover. Outra coisa é quando você fala, eu quero aquele carro. Uma coisa é, eu quero comprar uma casa. Outra coisa é, aquela casa. A casa, ou quando eu preciso de uma casa, eu preciso de um lugar para viver, para morar, para que a água da chuva não caia sobre mim, enfim. Mas, quando eu digo que eu quero aquela casa, tem a ver com um sonho, uma satisfação subjetiva dentro de mim. Porque há valores subjetivos e valores objetivos. Eu morei em tantas casas que nem me lembro mais, tem uma música que fala assim, já morei em tantas casas que nem me lembro mais. Aliás, era um grupo que eu gostava bastante. É interessante que, quando você morava naquela casa, né, tinha um valor específico. Mas hoje, todas as vezes que eu passo em uma das casas que eu morei, que eu lembro, há um valor para mim. Entende? Que não é o valor financeiro. Quanto custa essa casa? Não é isso. Né? Eu morei na rua Ligúria. Aqui em São Paulo, a primeira casa foi a Ligúria, né? Eu passo por lá, eu fico querendo saber qual era a casa, porque hoje tem várias casas construídas, né? Sabe como é casa de pobre, né? No passado foi uma, hoje foi dividido em 10. Então você não sabe mais. Eu tenho uns amigos que não sabem o que é isso, eu tento explicar. Então o que acontece? Você fica lembrando assim, não, eu acho que eu morava ali, ó, aqui, né? Mas porque o terreno a casa foi dividida, né? Sabe como funciona? Então, mas há um valor para mim naquela casa, porque é um valor
do que foi vivido ali, da época. A igreja, não é? Você passa pela igreja, pela minha primeira igreja, há um valor para mim ali que não é o valor das paredes, é um valor da alma, do que foi vivido, de cada instante, de cada experiência adquirida naquele local. Existem coisas que a gente não dá, objetos que a gente não troca, não é porque aquele objeto é muito caro. Ele é muito caro para nós, ele é muito valioso para nós. E o valor desse objeto não é um valor, não tem a ver com a inflação. Não tem a ver com a inflação. Porque não é um valor objetivo, é um valor subjetivo. Então vejam bem, os livros descritos aqui são as histórias. E a Bíblia é um livro que compila várias histórias. As pessoas que nunca leram a Bíblia pensam que a Bíblia é um livro como se fosse receita, né? Coloque isso, coloque aquilo, coloque, né? Não é assim. Quando você vai ler a Bíblia, você vê que são histórias de pessoas, histórias, de pessoas que fizeram parte da mesma nação que eu e você, da mesma pátria. E no mundo antigo, por exemplo, a pátria era visto como algo valiosíssimo. Não sei se vocês já escutaram a história de Sócrates, que foi acusado de blasfêmia contra os deuses gregos e de corromper os jovens na filosofia grega. Olha como funcionava a cabeça dos homens. Nós estamos falando aqui diante de Cristo. Ele foi condenado à morte, injustamente. E disseram, a sentença foi a seguinte: olha, você escolhe entre morrer, tomar a cicuta, que é o veneno extraído da maçã, ou ser expulso da cidade. Mas a cidade tinha um valor tão importante, a coisa da pátria era tão mais forte dentro dele, que ele preferiu a morte do que ser expulso da cidade. Aquela mulher que pediu algo para Jesus, e Jesus disse assim para ela: eu não vim senão para as ovelhas na casa de Israel. Não é lícito tirar o pão dos donos e dar aos cachorrinhos. Porque naquele contexto, a nação de Israel era a pátria dos cristãos, não cristão, né? Dos judeus nesse caso, dos hebreus. A pátria tinha um valor muito forte, porque tem a ver com a linhagem. A história dos meus pais. Não é à toa que Jesus escutou muito: os nossos pais morreram, os nossos pais. E ele dizia: eu sou maior que Abraão, por exemplo. E isso mexia com eles, porque Abraão é o homem que Deus chamou e disse: sai da tua terra e da tua parentela, porque de ti farei uma grande nação. Então a nação era o objeto pela qual os seus partícipes, os seus integrantes, lutavam por ela e pelos seus valores. Vós sois nação santa. É como se houvessem homens e mulheres em todas as épocas ligados por uma mesma nação. E aí Jesus disse para aquela mulher, e ela disse: sim, Senhor. Ela não disse assim: não, Senhor, o Senhor está errado. Não dá quando a gente lê esse texto, não dá vontade de dizer assim: nossa, Jesus foi injusto. Falar para essa mulher que não se tira o pão, tira dos donos e dá para os cachorrinhos, está me chamando de cachorra. A mulher entendeu muito bem.
Você não faz parte desse contexto hoje, mas ela entende muito bem que a nação naquela época representava o objetivo de qualquer pessoa de honra. A pátria pela qual nós lutamos. Mas naquele momento, Jesus inaugura uma nova realidade, porque ele não faz nada despropositalmente, porque ele vai dizer, é vindo a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não é? Então vejam bem, todos ligados por uma mesma pátria, e eles foram julgados por um livro, pelo que estava naquele livro. Nós temos aqui os registros, e quando lemos as Escrituras, nós encontramos a história de homens que fizeram parte dessa mesma pátria, que fazem parte dessa mesma pátria, dessa mesma nação. Quando Deus chama Abraão, não é? Vamos lá, Êxodo, capítulo, logo no começo, Moisés. Êxodo, acho que é o capítulo 3, se não me falha a memória. É isso mesmo. Moisés vai ver uma sarça, não é isso? Ardente. Um anjo aparece. Aí no versículo 6, Êxodo 3, 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Vejam, que há uma referência aqui, importante, instituída pelo próprio Deus. Ele vai dizer para Moisés, olha só, se Deus aparecesse para você, um anjo, um milagre mirabolante, você precisaria que ele dissesse assim, olha, eu sou Deus de seu pai? Só de saber que é Deus falando comigo, já me deixaria trêmulo. Mas existe uma mensagem a ser passada aqui. Valores enquanto você está aqui. Eu sou o Deus de seus pais, de teu pai. Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então vejam, uma ligação, uma nação, uma pátria específica, que liga homens e mulheres em um mesmo contexto. Então, é importante ter consciência disso, porque uma das realidades, principalmente em nossos dias, que faz com que as pessoas tenham aquela sensação de não se encontrar, de não se entender. Às vezes, a gente encontra pessoas assim que falam, não consigo me entender direito. Eu faço as coisas, mas parece que aquilo não me satisfaz. E é muito comum os homens acreditarem que a riqueza tem a ver com construir patrimônios, aqui apenas. Houve um homem nas Escrituras que pensou assim, ele tinha muitos bens. A Bíblia usa uma parábola, né? Jesus vai usar uma parábola, um homem que possuía muitos bens. E aí ele disse assim, nossa, eu tenho muita coisa, mas eu não sei o que vai ser da minha alma. Eu preciso encontrar um objetivo na vida. E qual vai ser a solução dele? Vou trabalhar mais, vou construir mais patrimônio. Patrimônio objetivo. Objetos. E aí o Senhor aparece para ele e diz, louco, esta noite pedirão a sua alma. Ou seja, esse é o patrimônio que você deve cuidar. Porque você é muito mais que um corpo. Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens para quem será? Ou seja, não seria seu para... Esse objeto que você está se preocupando, na verdade seria apenas um símbolo. Porque quando eu passo pelas casas,
Eu não fico olhando para as paredes, como eu disse para vocês aqui, eu não fico olhando para as paredes e falando, nossa, como a parede dessa casa que eu morei está bonita. Alguns dias atrás, eu estava olhando, minha tia talvez esteja assistindo, né? Ela mora lá em Ilhéus. Eu estava olhando nós temos recursos eletrônicos hoje em dia, né? Que você vai lá pelo Google, alguma coisa assim, e visualiza a casa. E eu estava olhando a casa, não é? Lá onde nós moramos, da minha infância. E a minha tia, provavelmente, ela sempre está presente. E eu falei, puxa, aquilo é importante para a minha alma. Não é a casa, está entendendo? Não são as paredes. Não é o valor da casa que é importante para mim. Quanto custa aquela casa? Não, nada disso. É importante para mim é a história que envolve aquela casa. É isso. Então vejam bem. Todos os livros foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ou seja, cada um segundo a função, se eles fizeram parte dessa pátria ou não. Por que as pessoas às vezes têm essa sensação de, não sei se eu estou vivendo bem, porque elas ainda não entenderam e não descobriram qual a sua função nessa pátria. Qual o objetivo que Deus tem para elas nessa pátria, dentro dessa pátria. Você trabalha, você tem uma profissão, você tem uma igreja, você tem uma família, existe uma função que Deus deu para a tua vida, enquanto você estiver aqui. Existem valores que você defende enquanto você estiver aqui, que você não abre mão. Existem valores que você não pode abrir mão, nem mesmo por uma promessa de um paraíso na terra. Porque o paraíso que te interessa é outro. Então vejam bem. A busca do sentido, desse sentido da vida, é saber qual a sua função nesse estado. Porque nós vivemos dentro de um estado. No nosso caso aqui, o estado nosso é o Brasil, né? Nosso país, nossa pátria é o Brasil. Vamos pensar assim. Mas você vive como cidadão de uma outra pátria aqui. E como cidadão de uma outra pátria, você deve manter os valores dessa outra pátria. E propagar para os seus pares. Vamos ler novamente. 1 Pedro, como nós lemos agora há pouco, 2:9. Primeira Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis, para quê? Qual é o objetivo? Anuncieis as virtudes. E virtude, irmão, não se anuncia apenas falando. Virtudes é algo que flui de você. Lembram quando aquela mulher tocou em Jesus e foi curada? O que ele disse? Alguém me tocou. Todo mundo ficou, mas como assim alguém me tocou? E ele disse, sim, porque de mim saiu virtude. Não tem a ver com o valor do toque objetivo, matéria encostando na matéria, mas algo que somente o próprio Cristo reconhece, a virtude em alguém. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então há um propósito aqui, anunciar essas virtudes, modo de viver, valores a serem defendidos.
que você não abre mão. De jeito nenhum. Os valores do reino. A compreensão desse sentido na sua vida. Todos os livros foram julgados de acordo com aquele livro. Ou seja, todas as histórias foram julgadas de acordo com aquela história geral. Não é a história de Cristo, está entendendo? Não dá para você contar a história de Cristo, do verbo, que era, é e há de vir. Como é que você vai contar a história de Deus? O que você percebe no tempo e no espaço em que todos os seres humanos existiram em todos os momentos, é a história do homem. Porém, você percebe o Deus da história. A história de Deus ninguém conta. Existem vários livros aí que tentam contribuir com a história da filosofia, a história do Brasil, a história da culinária, tem história de tudo. Mas a história de Deus não tem como você contar. Porque Ele é eterno. E eu gostaria que você dissesse para quem está do seu lado, Ele é, era, é e há de vir, como nós cantamos aqui. Então vejam bem, esse livro da vida diz respeito a uma correspondência harmônica do seu livro, sua história. No conjunto dessas várias histórias que existem hoje, que existiu ontem e que continuará existindo amanhã. Seus filhos, os valores que você passa para os seus filhos, o que você pegou dos seus pais, aquilo que você vive, o que você passa para as pessoas que são contemporâneas a você hoje. Tudo isso diz respeito à construção da sua história. É o que você está vivendo. Se você valoriza ou não é outra coisa, mas é o que você está vivendo. O que você tem como prioridade. É como se fôssemos uma associação, essa pátria é como uma associação de homens e mulheres que viveram em todo o tempo, desde a criação de Adão. Homens existiram, passaram por essa terra, nós estamos aqui, passaremos, aí virão outros, passarão até a consumação dos séculos, e esses homens estão unidos por uma associação, que apesar deles não se conhecerem, nós dialogamos com eles, sim ou não? Eu li a história de quem aqui? Quando eu abro a Bíblia, eu estou falando de alguém que existe agora? Não. Quando eu leio Deus falando com Moisés, é Deus falando com um homem que existiu há muito tempo. Então os valores que esse homem cultivou, apesar dos seus erros, de suas falhas, porque é pecador, esses valores são os mesmos que eu e você precisamos nos apegar. Não é um valor diferente. Não é relativo. Não é valor relativo, é o único valor, é um valor específico. Veja que mesmo se tratando de Moisés, Deus falou, eu sou o Deus de seu pai. Abraão, Isaac, Jacó, seus pais também. Aliás, nós escutamos muitas vezes Deus falando assim, olha, ouve, ó Israel, né? Uma nação, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ouve, ó Israel, o que é Israel? Um estado, né? Uma nação. Só que é importante entendermos o seguinte, que antes de Israel ser um estado, uma nação, a existência dele se deu por meio da história de uma pessoa. É a união do coletivo e do indivíduo. Lembra como aconteceu? Jacó
estava andando errante, tinha enganado seu irmão, vivia uma vida de engano, enganando e sendo enganado. De repente ele encontra com um anjo. E aí ele luta com o anjo. E após essa luta, ter passado a noite inteira lutando, o anjo vai dizer o seguinte: a partir de agora, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. E o que significa Israel? O que significa Israel? Aquele que luta com Deus e prevalece. Isso diz respeito a mim e a você. Aquele fato, aquele acontecimento de Jacó, aquela luta de Jacó com o anjo, não contra o anjo. Está entendendo? Não tem como lutar contra o anjo. Meu Deus do céu. É claro que toda aquela realidade vai acontecer para que se transforme em um símbolo real para todos nós. Mas luta com o anjo. Luta com Deus. Aquele que luta com Deus, como é que você luta contra Deus? É aquele que batalha por esses valores, por essa função, por esse objetivo, por esse alvo, enquanto está vivo, e prevalece. Por que prevalece? Porque não é fácil. Porque haverá lutas, haverá barreiras, dificuldades, em todos os campos da sua vida. Mas você precisa conhecer e saber qual é o seu foco, qual é a sua pátria. Era muito comum perguntarem para os homens, quando visitavam outra cidade: qual é a sua pátria? Vocês são filhos de quem? Qual é a sua linhagem? Isso tinha um valor importantíssimo. Eu sei que aqui no Brasil, né, isso foi perdido há muito tempo. Talvez a história com que nosso país foi construído também não tenha permitido isso. Mas existem países em que o cidadão, o filho, a pessoa que nasce, conhece até 100 gerações. Que há um valor nas suas gerações. Isso não significa que valorizar as gerações é pensar que todo mundo foi bonzinho. Não. Nem Israel foi assim, meu Deus do céu. Olha a história de Israel como foi. As 12 tribos. Briga entre irmãos, vende irmãos, inveja. A história do povo de Deus, a criação do povo de Israel não foi uma história linda e perfeita, foi uma história problemática. Então, se você é problemático e fez parte de uma família problemática, bem-vindo ao reino de Deus. Entende? Não fica tentando jogar a culpa na sociedade, não. Pelo amor de Deus, para com isso. Porque sociedade todo mundo é, então não dá para culpar ninguém. Você também é sociedade. No reino de Deus, a gente assume a nossa responsabilidade. Quando você tem um encontro com Cristo, você pensa o seguinte: não, eu pequei. Eu falho. E outra pessoa falha comigo. Quando você é assaltado por alguém, não dá para você ir lá na delegacia e fazer uma denúncia à sociedade. Você faz uma denúncia para quem te roubou. Não é assim ou não? Quando há um divórcio, injustamente, você vai lá e divorcia e pede diante do juiz os direitos que a sociedade tem que te pagar, tem que dividir com você, ou você vai lá em função, olha, o que eu e ele, né, a gente divide os bens que existiam entre você e aquela pessoa, não os bens entre você e a sociedade. Então assuma as suas responsabilidades. Então vejam bem, aquele que luta com... você precisa falar isso para o teu irmão. Lute com Deus e prevaleça. Olha, então vejam bem, meus irmãos, eu sei que haverá lutas, barreiras, todos nós enfrentaremos, mas precisamos prevalecer. E isso faz parte dessa pátria. Aquele
que luta com Deus e prevalece. Ah, mas eu não consegui vencer na vida. A gente escuta muitas pessoas falarem isso. O que é vencer na vida? É se formar nisso, se formar naquilo. Quem te falou que vencer na vida é isso? Né? Como se a vitória... Não, como se a vitória já tivesse sido conquistada porque se formou em médico, advogado. Não. Só aí diz respeito à sua função. Mas não quer dizer que você venceu. Não quer dizer que todo mundo que se formou em alguma coisa porque ficou rico, venceu. Não, você superou alguma coisa, mas não venceu nada. Vitória mesmo tem a ver em prevalecer perante Deus. Isso é vitória. Aquele que luta com Deus e prevalece, pastora Lia. Eu sei que haverá lutas e barreiras, porque todo cristão enfrenta lutas e barreiras. Mas o Senhor é contigo. E você tem que lembrar, eu faço parte dessa pátria. E como eu faço parte dessa pátria, que diz respeito à associação de homens que existiram em todo o tempo e na história da humanidade, eu farei o melhor pela minha pátria, pela minha cidade, pela minha família, pelo meu estado, os meios que eu vivo, o ambiente que eu faço parte. Os valores de Cristo serão primeiros, porque eu luto com Deus, não é contra Deus. Então, quando vier lutas, quando vierem barreiras, lembre-se que você escolheu Deus, escolheu ser amigo de Deus. Amém? Eu quero cantar uma canção. Aleluia. Eu não sei ela direito, se alguém puder me ajudar aqui.